Presidente, muito obrigado, senhores parlamentares, deputados, mas eu gostaria também de saudar Vossa Excelência, o pagador de impostos, porque estando desempregado ou não, em um ambiente tão difícil que nós temos no Brasil, mesmo os que estão desempregados também pagam impostos. Vou fazer uma reflexão hoje, nesse grande expediente, inclusive fazendo uma análise do que está acontecendo no Brasil e na América Latina. Nós estamos vendo vários países onde as questões de pobreza, desigualdades sociais começam a aquecer o ambiente político, disputas acabam acontecendo nesses vários países, mas eu quero fazer isso com um olhar diferente. Eu não gostaria de fazer esse olhar com um olhar do radicalismo. Vamos fazer um olhar com uma visão de quem traz soluções para isso, traz soluções para o equilíbrio. Até pelo discurso que me antecedeu, muito bem falado que nós precisamos sempre valorizar as instituições democráticas, porque é na democracia, seja nas dores ou no prazer das democracias, é que nós vamos conseguir construir um país muito mais equilibrado, estável e que dá ambiente e qualidade de vida para todo o brasileiro. Eu quero contar um pouco da minha história porque ela vai ter uma relevância muito importante, até por eu ter chegado aqui como deputado federal que dá essa referência. Nasci na cidade de Campinas, eu tive um ambiente familiar extremamente bom, com muita liberdade, onde eu podia inventar, criar. Desde muito pequeno eu sempre estava inventando coisas. Minha mãe deixava a gente comprar um carro no ferro velho para a gente poder reformar e fazer a revenda dele, seguido um outro carro para poder construir um carro. Então era sempre um ambiente criativo, de muita liberdade. Baseado nisso, obviamente, eu tinha que me formar em engenharia mecânica, era a minha paixão. Fiz a faculdade na engenharia industrial em São Bernardo do Campo e, obviamente, acabei entrando num estágio na Ródia. Na Ródia, onde eu fui o chefe das paradas de fabricação. Eu me enfiava em tudo que era tubulação, caldeiras, tanques, vasos de pressão, para poder fazer aquela grande fábrica estar sempre em dia, funcionando muito bem. E isso me deu muita realidade do que é trabalhar, de fato, mesmo com o engenheiro, com as mãos, com as pessoas. Eu não sou uma pessoa criada no apartamento com carpete, eu sou uma pessoa que sempre viveu muito a realidade. Me formei e fui formar também uma pós-graduação em administração de empresa, para poder ter uma melhor formação do outro lado que seria o que completaria essa engenharia. Aos 23 anos de idade eu pedi as contas da Ródia porque eu queria empreender. Fui para Campinas e na cidade de Sumaré comprei uma Kombi e um terreno de 300 metros quadrados, onde comecei com muito pouco dinheiro, com dinheiro de uma rescisão trabalhista, uma pequena empresa. E na pequena empresa, você é a pessoa que vende, é a pessoa que executa, é a pessoa que emite nota fiscal, é a pessoa que faz o registro dos funcionários, é a pessoa que resolve os problemas, é a pessoa que faz compras, é a pessoa que paga os impostos, é a pessoa que faz tudo. Literalmente a gente assobia, chupa a cana e toca a gaita, que é a expressão que a gente fala quando é muito pequeno. E quando é pequeno e não tem dinheiro, você tem que ter tempo. Trabalhei muitas e muitas horas, muito mais do que o normal, mostrando que quem empreende é uma pessoa que não tem limites, não tem hora extra, não tem férias, não tem feriado. Você trabalha quando dá porque você precisa ganhar o teu. E aí eu tive naturalmente a experiência de fazer o registro mesmo dos meus funcionários. Fui eu mesmo que fiz os primeiros registros, fui eu mesmo que fui recolhendo os impostos e tentando entender aquela complexidade que era empreender no Brasil. Vira e mexe, a gente levava uma surpresa com algum fiscal que ia para uma obra e pedia um monte de coisas que para mim era extremamente complexo. E eu apenas queria gerar emprego, eu apenas queria trabalhar, ganhar o meu e pagar dos meus funcionários, dos meus fornecedores. Trabalho honesto. Mas o Brasil é muito complicado. E essa empresa foi crescendo nesses 23 anos e eu posso ser uma pessoa que pode afirmar com muita clareza que cada vez é mais difícil de empreender no Brasil. E sempre o que deixa mais difícil
esse movimento de empreender no Brasil, de gerar emprego, é o Estado. Infelizmente eu tenho que falar que é o Estado. Teve uma pesquisa muito bonita do Instituto da Fundação Perseu Abramo, fundação do PT, que fez uma análise muito bem clara e mostrou que as pessoas da periferia não olham o patrão como inimigo, eles olham o Estado. É aquela figura oculta que não tem muito cara, que não tem muita personalidade, mas que atrapalha qualquer um que queira empreender no Brasil. Ficou muito claro nesses 23 anos, com a criação de Bloco K, de E-Social, com o aperto das normas técnicas, segurança do trabalho, muitas das coisas necessárias, eu não vou falar que não são necessárias, mas quando elas passam do razoável, elas se tornam um peso para contratar, um peso para você ser competitivo, uma dificuldade a mais para quem empreende. Empreender não é fácil para ninguém. Você arrisca o teu capital social, você põe o teu dinheiro, você tem insegurança, você não sabe se vai vender, você pode ganhar um risco. O ambiente no Brasil é muito ruim. E aí eu percebi claramente, fazendo uma análise, porque a gente sempre se questiona por que essas coisas são tão difíceis. Eu percebi que o Estado brasileiro é uma grande máquina de exclusão social. E eu vou dar exemplos muito claros para vocês entenderem, meu irmão, por que ele é essa máquina de exclusão social, e é aí que nós temos que mexer aqui no Brasil. Primeiro, o que nós temos aqui como reflexo dessa máquina de exclusão social é natural. Nós temos aí 27 milhões de desempregados e os subempregados, gente que está fazendo o bico para poder se virar, e tem que se virar mesmo. Ninguém vive de fotossíntese, e o Estado cada vez menos consegue suprir as pessoas com o seu sustento. E quando a gente fala que o Estado vai suprir, é o mesmo Estado que tira daqueles que estão produzindo para poder amparar essas pessoas. Mas como é que a gente faz a inclusão social que se sustenta? Como é que a gente faz a inclusão social que eu chamo de liberal? Aquela inclusão social que não precisa de Estado para as pessoas estarem incluídas na plena sociedade, na sua plena cidadania. Essa é a grande pergunta, porque é nessa hora que a gente vai conseguir todo brasileiro trabalhando, ganhando o seu, com orgulho, com autoestima lá em cima, muito mais cidadão. Como é que a gente faz? Porque a inclusão social que a esquerda propaga, ela é muitas vezes de uma transferência de renda, mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque se a transferência for muito violenta, ela mata também a galinha dos ovos de ouro, que são aqueles que geram a riqueza. Na extremidade disso, a gente vê países que estão sem, talvez, desigualdade, mas todos numa situação muito ruim. Exemplos disso, Cuba, Venezuela, onde houve uma extremidade do ataque daqueles que geram emprego, das riquezas, onde a burocracia ainda ficou maior, e hoje nós temos uma pobreza extrema, generalizada, mas está faltando água, falta comida, faltam as coisas mais elementares. Nós temos que procurar uma outra forma de inclusão social sustentável, e é nessa hora que eu crio uma figura de que nós temos que ensinar o brasileiro a pescar, capacitação, literalmente uma boa educação fundamental, a verdadeira igualdade de oportunidades, onde as pessoas sabem ler, escrever, interpretar textos. A inclusão social nessa capacitação também é uma educação que seja formadora, a educação profissionalizante, onde as pessoas saem dessa escola, da Fundação Fundamental, uma escola fundamental, com um ofício, sabendo prestar algum serviço. Quando a gente vê algumas escolas do Senai, a gente vê que é possível, são poucas, mas é possível ver jovens que têm uma empregabilidade quase que 100%, porque estão bem informados. Vamos pegar o exemplo do esporte, que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, esporte nas universidades, o esporte que é identificado nas escolas, onde mostra os atletas com grande potencial, que são desenvolvidos e que acabam gerando também uma inclusão social nas suas famílias, tem um impacto positivo nas suas famílias. Olha o basquete, futebol americano, futebol, quantos esportes tem nos Estados Unidos? No Brasil praticamente é só o futebol, e não é só isso. E por fim as artes, música, que também tem que ter qualidade. Agora, adianta a gente só falar em capacitação, em ensinar a pescar? Não.
é necessário, é muito importante, mas não é o suficiente. Porque o que nós precisamos também é do ambiente de pescaria. E quando eu falo de ambiente de pescaria, nós vamos entrar naquilo que eu tenho de mais precioso no meu mandato, que é criar o ambiente de negócio no Brasil, que é passar pela desburocratização no Brasil. A burocracia no Brasil, ela não escolhe cor, raça ou religião e nem ideologia. A burocracia, ela atrapalha e é um peso para todos nós, seja de esquerda, direita, liberais, autoritários, isso não interessa. Ela é agregar custo no nosso dia, ela atrapalha profundamente. Outra questão que nós temos é a falta de uma integração dos sistemas do Brasil, do governo brasileiro. É o governo digital que a gente tão fala que é importante, porque não é possível que o brasileiro tenha que fornecer as mesmas informações para N órgãos do governo. É a mesma informação que vai para a Receita Federal, é a mesma informação que vai para a Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, que vai para a Caixa Econômica Federal, que vai para o TSE. É insuportável essa burocracia que nós passamos, esse Brasil cartorial. Quando o Brasil é complicado, ele é para poucos. O que nós falamos, que o rico fica mais rico no Brasil, é verdade, porque é tão complexo que exclui. As pessoas pobres e pequenas e simples não têm a menor chance. E aí nós vamos entrar no sistema tributário, uma discussão que está quente nessa casa aqui, da reforma tributária. A reforma tributária talvez seja a reforma mais social que nós vamos fazer nesse país. O sistema tributário brasileiro é tão complexo, que só quem tem uma banca de advogados, uma banca de contadores, tem alguma possibilidade de poder vencer na vida. Porque o pequeno, o simples, ele não tem a menor chance de entender. Ontem eu estive na Universidade de Brasília, perguntei para todos os jovens, levante a mão quem entende o sistema tributário brasileiro. Graças a Deus não tinha nenhum mentiroso, e portanto ninguém levantou a mão. Eu vou dar uma parte para o deputado Marcel Van Hatten, que está com o pé quebrado aí, mas que pediu a palavra. Por favor, Marcel Van Hatten. Muito obrigado pela parte. Deputado Alexis Fontaine, Vossa Excelência dá a este parlamentar a honra de poder dirigir-me a um verdadeiro herói cidadão brasileiro. E faço questão de usar os termos Vossa Excelência porque estou convencido de que você, Alexis, não imaginava há alguns anos um dia chegar ao Parlamento Nacional, à Câmara dos Deputados. Alexis Fontaine também é fruto dessa indignação que moveu os brasileiros, heróis como ele, que produzem riqueza, empregam pessoas, mas principalmente praticam a solidariedade no dia a dia por meio da oferta de produtos e serviços com a melhor qualidade ao menor custo. É exemplo desses cidadãos que num determinado momento acordaram e disseram: peraí, ou eu me envolvo com política, ou não vai mais adiantar nada o que eu estou fazendo pela sociedade aqui. Porque o que os políticos estão fazendo é acabar justamente com a produção de riqueza, é burocratizando tudo, é criando mais taxas e mais impostos que inviabilizam a atividade privada. E se eu não me envolver com política, a galinha dos ovos de ouro vai ser, infelizmente, morta. E não haverá mais nenhuma riqueza para distribuir, que é o grande discurso que os demagogos gostam de falar, de distribuição de renda, esquecendo que a produção de riqueza, em primeiro lugar, precisa ser garantida, senão não há distribuição de renda. Portanto, deputado Alexis Fontaine, para mim uma grande honra, um grande orgulho, uma grande alegria ser teu colega deputado federal aqui nesta Câmara dos Deputados, pelo exemplo que você já deu à sociedade, continua dando, como empreendedor e agora mais ainda dá como liderança em ascensão nesse Congresso Nacional, já respeitado pelos pares, consultado em temas muito específicos como o da reforma tributária e em outros mais genéricos em virtude do seu bom senso e da sua capacidade de diálogo político que é tão importante também aqui nessa Casa Legislativa. Parabéns, deputado Alexis Fontaine, mais uma vez
grande orgulho e alegria ser teu colega. Obrigado, deputado Marcel. É um orgulho receber essa intervenção, essa parte, palavras tão bonitas e tão generosas em relação ao meu mandato. Mas retomando essa questão da reforma tributária, que eu tanto insisto, de que nós temos que fazer ela para entregar para o brasileiro o ambiente fácil para poder empreender, para qualquer brasileiro, qualquer um que vai montar um pequeno negócio, não ser o sistema tributário aquilo que vai dificultar a vida dele. Ele tem concorrentes, ele tem que desenvolver o produto dele, desenvolver a qualidade, os negócios, abrir mercado. Portanto, ele já tem dificuldades suficientes, que não seja o Estado para atrapalhar ele. O que nós estamos olhando nessa reforma tributária são 3 pontos extremamente importantes. A primeira é a carga tributária brasileira. Muito se fala que a carga tributária brasileira é pesada, grande, mas a realidade é o que nosso sentimento maior que nós temos é que nós não temos retorno nenhum dos tributos que nós pagamos, e é por isso que nós achamos que pagamos muito. Se nós tivéssemos o retorno dos nossos tributos como serviço de qualidade, eventualmente a gente nem estaria reclamando sobre a carga tributária. Mas temos que lembrar que essa reforma tributária não pode começar com o discurso de que vamos diminuir a carga tributária, mesmo porque o que diminui de fato a carga tributária é a reforma administrativa, é o tamanho do Estado, é o paquiderme Estado brasileiro que demanda tanto dos recursos nossos. Portanto, a carga tributária brasileira nada mais é do que a gordura, o peso do Estado brasileiro e mais um déficit que nós estamos tendo nos últimos anos. O que nós temos que fazer de fato, e o ministro Paulo Guedes sabiamente está fazendo isso, apresentando semana que vem nessa casa e no Senado, é uma reforma administrativa para poder começar a diminuir o tamanho do Estado e transformar o Estado num Estado muito mais eficiente para o brasileiro, de modo que ele seja desburocratizado, que seja simples, acessível, que a gente sinta que tem um Estado a nosso favor e não um Estado contra nós. E dessa forma, essa reforma administrativa deve diminuir o Estado no tempo, óbvio que não vai ser um corte, vai ser no tempo, na renovação do Estado, o Estado vai ficar menor, mais leve, mais eficiente e, portanto, nesse momento nós podemos falar em diminuir a carga tributária. Mas nós temos o segundo ponto, que é o ponto mais importante, que é o mais nevrálgico, que é aquele que te atinge mais diariamente o empresário brasileiro, que é a complexidade do sistema tributário brasileiro, que ele é complexo e é difícil até para as grandes empresas. Para o pequeno é uma sentença de morte, ele não tem a menor chance. Para o grande é a perda da competitividade, é a agregação de custo no seu balanço, corroendo o lucro. Veja que, se eventualmente mais lucro tivesse as empresas, elas poderiam, inclusive, se contratar mais e investir mais no Brasil. Mas os lucros são minguados, porque a insegurança jurídica é enorme. Quando você olha o balanço das empresas, há débitos tributários que não acabam mais. As empresas são sonegadoras? Não. Muito delas simplesmente por uma interpretação da Receita Federal ou das Secretarias da Fazenda, diferente da interpretação feita pelo Departamento Tributário da empresa, gera uma multa de milhares, centenas de milhões de reais, que não dá nem para levar a sério, porque se for executada, mata as empresas no Brasil. Como é que pode ter essa insegurança jurídica? O Estado, por isso mesmo, cria artifícios como a substituição tributária, um câncer nos estados. O diferencial de alíquota entre 2 estados, onde os empresários têm que pagar à vista, para ir junto com a nota fiscal do caminhão, a guia de recolhimento, a GNRE. Que aí nós caímos no terceiro ponto, que é o ponto do fluxo de caixa. Quando que se paga tributo no Brasil? No Brasil se paga tributo antes de você vender até, antes de você dar partida no caminhão. Por quê? Porque quando você fala em substituição tributária ou diferencial de alíquota, ele tem que acompanhar a nota fiscal. A substituição tributária mesmo é a presunção da cadeia e a presunção do lucro que o empresário vai ter, e aí o Estado traz a valor presente e fala para o fabricante do automóvel, do refrigerante, da camisa, o que seja, você vai pagar o tributo de todo mundo que nós presumimos que você vai vender.
Como que pode ficar presumindo tanto assim? Os regimes no tributário no Brasil são de presunção, como se só sucesso fosse acontecer no Brasil. E isso não é uma verdade. Mas eu tenho que agradecer o nosso presidente Rodrigo Maia, que tem dado declarações contundentes, e recentemente, inclusive no dia de hoje, ele fez mais uma declaração. É a reforma tributária que vai de fato entregar um ambiente melhor para fazer negócio e vai começar a criar um ambiente para a geração de empregos. Isso tem toda a relevância do mundo. E reafirmo, é a reforma tributária, entregando um tributo mais simples, é a reforma mais social de todas. Tanto é social que na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, a PEC 45 passou com a aprovação de todos os partidos. Fico feliz que a gente não vai ter uma discussão ideológica em cima de algo tão importante para a sociedade brasileira. Nós precisamos de um ambiente de negócios seguros, mas nós temos que lembrar uma coisa, que nós temos uma transição. Não se faz a troca do sistema tributário de um dia por outro, simplesmente virando a chave. Muitos investimentos foram feitos no Brasil, baseados em incentivos fiscais, baseados em leis que com a reforma tributária vão cair. O que nós temos que lembrar que essa reforma tem que focar em 4 pontos extremamente importantes. Simplicidade, para deixar todo mundo poder empreender no Brasil. O segundo ponto, a neutralidade. O que é a neutralidade? Nós, empresários, não vamos decidir mais qual é o método de execução, de construção ou de conformação de qualquer coisa no teu negócio baseado nas regras fiscais. Nós vamos atrás da eficiência, da eficácia. A neutralidade também vai evitar que as empresas vão se instalando pelo Brasil nas guerras fiscais que nós vemos, de forma a conseguir um incentivo fiscal a mais. Nós temos que lembrar que a cada incentivo fiscal dado pelo governo, alguém vai pagar essa conta mais caro. Não existe almoço grátis. Se tem setores que estão extremamente subsidiados, com vantagens competitivas enormes, outros estão pagando a conta e pagando muito caro, que cai no consumo, que é exatamente o que nós chamamos de um sistema tributário que é regressivo, que ataca mais o mais pobre, que penaliza o mais pobre. Mas aí entra numa discussão que eu falo que é mais importante do que a dizer que o sistema tributário brasileiro é regressivo. Mais regressivo do que o atual sistema tributário brasileiro é o desemprego, é aquele que nem renda tem. E o que o atual sistema tributário está fazendo é gerar desempregos generalizados. Portanto, é urgente essa reforma tributária, para a gente poder incluir todo mundo na sociedade. Não há nada mais regressivo que o desemprego. Por isso, falo isso, repito inúmeras vezes, que nós temos que avançar com essa reforma do sistema tributário. Nós precisamos levar isso muito a sério. Apesar de ser uma matéria árida a muitos dos deputados, talvez não seja de conhecimento de todos, nós temos que ter a responsabilidade com o Brasil, de retomar o Brasil no pleno emprego. O Brasil precisa ser mais simples, para a gente poder viver, para a gente poder empreender, para a gente poder incluir todo cidadão na sua plena cidadania. Muito obrigado.